Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Pessoal, segundo o que foi divulgado aí até pela Rede Globo, a foto do Flávio Rachadão, o irmão dele e o Paulo Figueiredo, ali ao lado do Donald Trump rindo, coisas que ele já deixou bem claro que ele não gosta de fazer. Para ele rir, o Lula teve que contar uma piada para ele, mas enfim. Então tem muita gente aí falando que essa foto aí, que aquela foto ali é montagem, mas se for verdade, preste atenção, se for verdade, a Rede Globo caiu nessa também. Eles não verificaram, com tantos técnicos que eles têm, não verificaram se realmente era verdade ou não. Enfim, não tinha nenhum repórter ali, ele não estava na agenda do presidente americano se encontrar com eles. Então, assim, ele estava no hotel, foi para ali. Mas, enfim, se isso realmente é verdade, olha o que ele foi fazer lá. Ele foi pedir para o Donald Trump colocar o PCC e o Comando Vermelho como facções terroristas. Então, nós sabemos que quando os Estados Unidos eles vê qualquer organização criminosa como terrorista, eles atacam eles. Então, o que ele está pedindo é que o governo americano realmente ataque o Brasil, como o irmão dele já pediu, como ele também já pediu, e ele foi lá com certeza lamber as botas do Donald Trump e entregar tudo aquilo que ele falou naquela reunião da extrema-direita nos Estados Unidos. Ele deixa bem claro ali que ele entrega tudo que o Trump quiser para que eles façam alguma coisa para que ele seja eleito presidente. Só que não vai ser. No Brasil, não vi ninguém falando disso com nenhum temor, porque tem uma coisa muito certa. Todo mundo que o Silas da Lacraia, que o Silas Malafaia ora, unge aquela pessoa, ele vai para a cadeia. E o Donald Trump, todo governo que ele apoia, ele declara ali o seu apoio, todo candidato à eleição de algum país, o cara perde feio. Então, se o Lula está quieto, os assessores do Lula, enfim, o governo brasileiro está quieto, eu acho que é porque eles sabem que foi o tiro na perna que faltava o Flávio Bolsonaro dar. Mas, enfim, nós temos que ver isso aqui como uma conspiração. Um senador da República sai do Brasil, vai se encontrar com um cara que está foragido nos Estados Unidos, no caso o irmão dele, e um outro que está refugiado nos Estados Unidos. O Paulo Figueiredo, neto do ditador, se encontra com dois marginais, com dois ladrões, e ele também está fazendo parte desse rol. Ali está os três que estão roubando. A princípio, eu acho que eu até falei aqui no vídeo, eu achei que ele não ia se encontrar com o Trump, eu ainda não acredito, pode ser que tenha se encontrado sim, mas enfim, eu acredito que ele foi para lá para eles tramarem, fazerem alguma coisa, para que a polícia não ache onde está esse dinheiro, porque eles estão sendo mantidos com esse dinheiro, porque o salário de senador do Flávio Bolsonaro, ele não tem outra renda. Então, e já comprou mansões caríssimas, já que nós já sabemos que foi presente do Vocário, enfim, o irmão dele está sendo mantido lá com o dinheiro do Vocário, com os milhões que foram para lá, para o pseudo-filme, falando da vida do país, que todo mundo fala que é uma porno chanchada, que é uma coisa esquisita. É literalmente uma coisa bizarra esse filme que eles estão falando. Eu ainda não vi, mas as pessoas começam a falar pela peruca que o ator que faz o Bozo, que o cara está usando. Então, é ridículo, ali como se fosse uma comédia, e uma comédia trágica. Então, pessoal, eles estão fazendo um filme para homenagear um genocida. E isso não é bom, isso é o que essas criaturas fazem. Agora, preste atenção em uma coisa. Se esse cara realmente conversou ali com o Donald Trump, e ele fez essa proposta, vocês imaginam o risco que o Brasil corre, que o povo, principalmente o povo do Rio de Janeiro, ali onde as facções, em São Paulo também, vocês já imaginaram, vocês imaginam drones americanos chegando ali, bombardeando as favelas? Preste atenção nisso, que isso não é brincadeira. Nós queremos muito, eu acho que o presidente Lula já deixou bem claro, quando ele fala da soberania brasileira, já deixou bem clara a posição dele. Isso aí não vai acontecer, entendeu? Queremos muito que não aconteça, mas com tudo isso é possível. Vocês imaginam drones americanos bombardeando as favelas de São Paulo, no Rio de Janeiro, como acontece nesses países que eles atacam? Olha o que eles estão fazendo no Líbano, acabando com tudo. Israel, que também ali tem a mão, tem o braço
dos Estados do Exército americano também, tem as armas são americanas, bom, tudo. Então, assim, vocês imaginam isso? Vocês que moram no Rio de Janeiro, vocês que moram nessas comunidades, vocês imaginam o inferno que isso vai acontecer, que acontece? Ele quer que o Trump faça no Brasil o que ele fez na Venezuela, que ele sequestre o Lula, como ele fez com o Maduro na Venezuela. Só que tem uma coisa que as pessoas não falam muito nisso, mas eu tenho certeza que isso é verídico, que isso é fato. O presidente Lula, ele tem um acordo com a China e com a Rússia, não é só um acordo comercial. Ele tem um acordo militar também, eu tenho certeza disso, porque ele fica muito à vontade para falar da soberania brasileira, e nós sabemos que, infelizmente, o Exército Brasileiro, o armamento do Exército Brasileiro, perante a esse exército de qualquer outro país do mundo, é sucata. É sucata. Agora que o presidente Lula está fazendo investimento aí de 800 bilhões de reais no Exército Brasileiro, em modernização do Exército Brasileiro. Isso aí já deveria ter acontecido. Aliás, sempre deveria ter acontecido isso, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu tenho certeza que o Trump não é louco, depois de todo acordo comercial que o presidente Lula fez com o Xi Jinping, com o presidente chinês, entendeu? Nesse acordo comercial também existem outros acordos, e eu tenho certeza que o Trump não é nem louco de pensar em fazer uma merda dessa em relação ao Brasil, porque ele vai estar comprando uma briga também com a China e com a Rússia. E se bobear, com a Índia também. Então eu acho que isso aí, a gente não deve pensar muito nisso, mas nós temos que encarar a canalice de um político brasileiro, um senador da República Brasileira. O cara ir aos Estados Unidos pedir para que esse país ataque o Brasil, pedir para que, e além de pedir para que eles façam isso contra o país dele, ele ainda oferecer tudo que aquele país precisar, como ele disse lá naquela reunião, naquele encontro que eles tiveram, o Brasil é a solução para os Estados Unidos ter independência da China. Olha que canalha, olha que vassalo, que covarde, ladrão safado. Além de ser ladrão, é canalha, é corrupto, é tudo que não presta. Eu já falei para vocês aqui, eu falo em muitos vídeos que eu gravo aqui, essa desgraça desse bolsonarismo, o Bozo e seus filhos, principalmente ele e os filhos dele, são vermes que eclodiram desse esgoto chamado bolsonarismo. Pessoal, isso não é brincadeira o que esse cara está fazendo, só que ele está indo conspirar contra o Brasil para um cara que lá nos Estados Unidos a traição. Se tivesse um senador, seja lá quem for, qualquer político ou qualquer americano, que tivesse em algum país fazendo o que esse desgraçado está fazendo, se rebaixando, como esses canalhas fazem para o presidente americano, ele já tinha sido condenado à morte. No mínimo, prisão perpétua, porque nos Estados Unidos é isso. Agora, como é que vocês acham que o Donald Trump encara um cara desse? Como é que ele olha para um cara desse? Ali ele não falou nada, e tem mais um detalhe. Está todo mundo aí, muitas pessoas que entendem disso, falando que aquela foto ali é IA. Eu acho até que pode ser, mas se realmente ele conseguiu conversar com o cara, olha qual foi o assunto que ele foi tratar. Vocês imaginam isso? Isso não é brincadeira, pessoal. Tem que ser tomada uma providência contra esses caras, contra essa família. O pai já está preso, eles não se conformam com isso. E com o outro que já está nos Estados Unidos há muito tempo, que não vai voltar para o Brasil. Ele vai voltar para o Brasil daqui a 22 anos, porque o crime que ele cometeu, todos esses crimes, eles caducam com 20 anos. Então, durante 20 anos ele não pode pisar no Brasil. Se ele fizer, ele vai em cana. Então, assim, olha o que esses caras estão fazendo. Pense nisso e dê aí as suas opiniões, façam os seus comentários. E compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, me sigam se vocês puderem, entendeu? Mandem para quem vocês quiserem, podem baixar, podem compartilhar com quem vocês quiserem. Bom dia, que Deus nos abençoe.